Um conceito necessário, importante e perigoso. Hoje você vai entender por que você tem que saber o que é remanescente fiel. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você goste de Bíblia, de teologia, que você se inscreva nesse canal, que você compartilhe os vídeos, que você curta as playlists, que você me acompanhe na leitura diária do texto bíblico. Tem vídeo aqui todos os dias. Todos os dias, pelo menos nesse ano de 2022. E hoje é mais um vídeo em que eu esclareço um conceito teológico. A gente faz isso aqui no canal, é a série Dicionário Teológico. A gente tem um dicionário bíblico e teológico aqui explicando alguns dos principais conceitos que aparecem na história da teologia e também da interpretação bíblica. Hoje a gente vai tentar entender como que esse conceito chamado remanescente fiel se tornou extremamente importante e por que ele é, ao mesmo tempo, necessário e perigoso para os nossos dias atuais. Bom, remanescente fiel. Remanescente nada mais é do que aquilo que você sabe em português. É aquilo que sobrou, tá? Você comeu 30 biscoitos num pacote de 33 biscoitos. Os 3 que sobraram são os remanescentes. Os que sobraram. Literalmente é isso que significa remanescente. Quando isso aparece no texto bíblico, a ideia de remanescente é quem sobrou depois de uma catástrofe. Essa é a definição típica de dicionário. Você encontra, por exemplo, no dicionário bíblico Erdmans, que você encontra na descrição desse vídeo, caso você queira adquirir. É uma das bibliografias aqui desse vídeo, é o dicionário bíblico Erdmans. Está traduzido para a língua portuguesa, editado pela Ragnus, eu super recomendo. Outro dicionário que traz uma definição muito parecida é um dicionário padrão de referência para estudos bíblicos, que é o Anchor Yale Bible Dictionary. Você vai encontrar a mesma definição, ou seja, os sobreviventes de uma grande catástrofe. Essa catástrofe ela pode ser naturalmente causada ou ela pode ser divinamente causada. E com alguma frequência ela é as duas coisas. Você pegar o dilúvio, por exemplo, um evento natural, causado pelo próprio Deus, cujo remanescente é a família de Noé e a sua descendência. Se você pegar, por exemplo, Sodoma e Gomorra, nós já temos uma história um pouco diferente, não é um fenômeno natural, mas nós temos ali também um remanescente, a família de Ló. E assim a gente vai lidando com o texto bíblico, com frequência a gente encontra histórias nas quais você lida com uma catástrofe e essa catástrofe tem os seus sobreviventes, os que restaram, o remanescente. Talvez o grande exemplo disso ao longo da narrativa bíblica seja o exílio. Depois do exílio na Babilônia, no retorno, quando Zorobabel, Esdras, Neemias retornam a Judá, retornam a Jerusalém, aqueles que haviam permanecido em Jerusalém, aliados àqueles que tinham retornado da Babilônia, do cativeiro babilônico, são chamados de remanescentes. Numa tensão extremamente ambígua e complicada de como que esses dois grupos vão lidar e vão se enxergar como formando um grupo só. Mas para isso você tem que ver os meus vídeos sobre Esdras, sobre Neemias, talvez o podcast sobre Esdras e Neemias lá no Bibotalk, o BTcast sobre Esdras e Neemias. Recomendo você dar uma olhada lá. Link para o Bibotalk também está aqui na descrição do vídeo. Ali a gente tem mais de 1 hora falando direto desses livros, uma bela maneira de você se atualizar a respeito de temas bíblicos. Mas quando a gente olha
para a Bíblia hebraica, o nosso Antigo Testamento cristão, diversas vezes a gente vê o uso da palavra remanescente para descrever esses sobreviventes de uma grande catástrofe. Sendo a catástrofe climática, a maior delas, o exílio. Algumas vezes, essa ideia de remanescente está associada ao cumprimento excepcional de parte do povo da sua parte na aliança. O que é isso, Vitor? Bom, muito bem. Você tem a catástrofe acontecendo porque o povo de Israel, o povo com quem Deus tinha uma aliança, quebrando a sua parte na aliança e deixando de receber a proteção da parte de Deus, e mesmo recebendo da parte de Deus a disciplina pedagógica que ele prometera na lei. Se vocês não cumprirem esses estatutos, os outros povos vão dominar sobre vocês. E então, realmente, os outros povos chegam e dominam. E coisas ruins acontecem com o povo de Israel, do reino unificado, depois Israel no reino do norte, Judá no reino do sul, quando os reinos se dividem, coisas ruins acontecem. Algumas dessas pessoas mantêm a fidelidade à aliança e são por isso chamados não apenas de remanescentes, mas de um remanescente fiel. Um remanescente fiel à aliança. Essa ideia de um remanescente fiel à aliança, a gente encontra, talvez, na sua expressão mais emblemática, quando Elias é apresentado à narrativa bíblica. Elias é aquela espécie de profeta que parece estar só na sua fidelidade. Diante de Acabe e Jezabel, Elias parece ser uma espécie de Dom Quixote lutando contra moinhos de vento, o único fiel que restou. Mas Deus mostra a Elias que existem muitos outros dentro deste grupo chamado remanescente fiel. Em cima dessa ideia, uma série de profetas vão começar a utilizar esse vocabulário de remanescente fiel na história profética da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Nós vamos ver essa ideia de um remanescente fiel aparecer com alguma frequência, mostrando que sim, existem aqueles judeus piedosos no meio de gerações corruptas e que Deus não se esquece deles. Uma bela parte daquilo que a gente chama do desenvolvimento da expectativa por um Messias, quando a expectativa messiânica brota, ela brota junto com essa ideia de que existe uma parte do povo que anseia pela chegada desse enviado de Deus que vai estabelecer a justiça de uma vez por todas. Nesse sentido, esses grupos que olham para si mesmos como fiéis ainda à aliança vão ganhar muita força ao longo do período intertestamentário, entre a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O surgimento da comunidade de Qumran, seja lá o que ela tenha sido, aquela comunidade dos manuscritos do Mar Morto, e quando a gente olha para o documento de Damasco, quando a gente olha para as regras comunitárias dessa comunidade, a gente percebe que aquela comunidade enxergava a si própria como uma espécie de remanescente fiel. No meio de uma geração perversa e corrupta, alguém que guardou a sua fidelidade à aliança. Diante disso, com esse conceito em mãos, os autores do Novo Testamento, explícita ou implicitamente, vão lançar mão desse conceito ao descreverem o processo de transição de um povo de Deus composto pelo Israel que reconhece Jesus como Messias e pelos gentios que reconhecem Jesus como Messias. E eles vão lançar mão desse conceito para explicar o que aconteceu que Jesus, sendo judeu, é recebido apenas por alguns dos seus. E então, implicitamente, esse conceito de um remanescente fiel, ele é costumeiramente encontrado nos evangelhos de Lucas e de Mateus.
como uma maneira de desenhar o que está acontecendo para essa nova comunidade, composta por uma série de gentios e alguns judeus que enxergam em Cristo, que enxergam em Jesus o Messias verdadeiro. Como que você lida com isso? Que novo povo é esse? Ah, esse novo povo é o povo alcançado pelo Messias, os gentios alcançados pelo Messias, e um Israel que se mantém fiel, um remanescente fiel. Isso aparece de maneira implícita ali em Lucas e Mateus. Eu explico isso com maior propriedade, em especial quando se fala no Evangelho de Lucas e mesmo em Atos. Eu explico isso com maior propriedade na pós-graduação em Teologia do Novo Testamento do Seminário Jonathan Edwards, que se você tiver interesse em cursar algo mais estruturado, reconhecido pelo MEC, você pode procurar o Seminário Jonathan Edwards. Eu vou tentar deixar também aqui na descrição o link para o curso. Esse curso você pode fazer independentemente também. Você pode fazer só Teologia de Lucas e Atos comigo, sem fazer toda a pós-graduação. Então aqui na descrição eu vou procurar deixar esses links. Isso aparece implicitamente ali em Mateus e Lucas e vai aparecer com maior clareza e de maneira explícita em Romanos com Paulo. Em Romanos com Paulo isso vai aparecer de maneira mais explícita, e essa linguagem de remanescente fiel na resolução do que está acontecendo entre gentios e judeus na igreja, nesse novo povo, a maneira como Paulo usa isso em Romanos vai gerar uma imensa discussão e um imenso debate na história da teologia, e muitas pessoas vão se apropriar dessa terminologia do remanescente fiel para tentar sistematizar o pensamento a respeito do que acontece com os judeus. Aliancistas vão enxergar isso de uma maneira, dispensacionalistas vão enxergar isso de outra maneira, adventistas do sétimo dia também vão usar muito essa linguagem, e a minha preocupação aqui hoje não é especificamente essa. Se você tem essa preocupação, aqui na descrição tem bibliografia suficiente para você se debater bastante com isso. A minha preocupação hoje é explicar, já que agora você sabe mais ou menos o que é esse conceito, é explicar para você por que esse conceito ele é, ao mesmo tempo, necessário para os nossos tempos e, ao mesmo tempo, perigoso para os nossos tempos. Bom, o remanescente, ele é alguém que sobrevive a uma crise, é quem resta diante de uma crise. Um remanescente fiel são aqueles que mantêm a sua fidelidade a Deus diante dessas crises. E hoje nós estamos num ponto em que enfrentamos pelo menos 4 enormes crises que podem se tornar catastróficas. Algumas flertam com a catástrofe. Pode não chegar a esse ponto, eu espero que não. Então nós temos, em primeiro lugar, a crise sanitária que nós temos com toda essa questão da pandemia. Em segundo lugar, nós temos a crise que se avizinha, e nós já vemos alguns efeitos dela, das mudanças climáticas. Em terceiro lugar, nós temos a crise, e essa muito presente já conosco, a crise da informação e da averiguação daquilo que é de fato verdadeiro. O que é verdade? Qual que é a verdadeira narrativa? O que é a pós-verdade? Como é possível descobrir o que é verdadeiro e o que não é? O que é mentiroso? O que é manipulação? E uma quarta crise, que também se avizinha, que é a crise provocada pela revolução tecnológica. Muitas pessoas vão ter que aprender novas formas de trabalho para se manterem economicamente incluídas nessa nova revolução. E a gente não sabe como isso vai se desenrolar. Existem leituras mais positivas e otimistas em relação a isso, outras mais pessimistas, mas o fato é que nós temos que lidar hoje com pelo menos 4 crises que nos deixam profundamente ansiosos por vezes, talvez não devêssemos, mas que fazem com que a igreja precise dar respostas
fazem com que a comunidade cristã precise dar respostas. E diferentes grupos dentro do cristianismo já têm oferecido respostas diferentes para essas crises, para cada uma delas. E com frequência essas respostas estão associadas a algum tipo de ideologia política, o que é natural, porque cada uma dessas 4 crises exigem respostas de política pública. E é absolutamente natural que, dentro de uma determinada perspectiva de como alguém enxerga o mundo e enxerga esses problemas, esse alguém queira se alinhar com um dos determinados grupos que enxerga a verdadeira resposta para cada uma dessas crises. Qual é o problema? É que como nós temos respostas diversas dentro da comunidade cristã para essas crises, rapidamente o que nós estamos assistindo é o fato de que esses diferentes grupos têm considerado a si próprios o remanescente fiel e prontamente rejeitando os outros grupos como infiéis ao Evangelho. E de fato, às vezes é extremamente tentador que a gente pense que o nosso grupo é o remanescente fiel e por isso é perigoso. Quem se parece comigo, quem pensa como eu penso, é o verdadeiro remanescente, é quem sobrou diante dessa crise. Os outros são os infiéis que podem não ser consumidos agora, mas Deus julgará. Quando, na verdade, a ideia de um remanescente fiel está vinculada àquilo que nós entendemos da pessoa de Cristo e da sua obra. E não necessariamente as respostas que estamos dando para essas crises. A pergunta é, diante dessas crises, nós nos mantemos fiéis a quem e a qual obra? E nós estamos dispostos a ouvir quais respostas? Algumas nós vamos rejeitar, outras a gente pode provisoriamente abraçar. Só deixamos de ser o remanescente fiel quando achamos que uma dessas respostas de política pública para essas crises é uma resposta definitiva e escatológica. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Nós estamos vivendo várias catástrofes. Se, diante delas, alguma resposta política se torna para nós a resposta última e definitiva, a resposta escatológica que vai resolver todos os problemas, nós deixamos de ser o remanescente fiel. E efetivamente isso acontece em alguns contextos cristãos e cada vez mais está acontecendo em vários contextos cristãos. E então, esses se tornam infiéis. Quando substituem Jesus, quando substituem o Cristo por outras figuras políticas ou ideologias que buscam resolver definitivamente essas coisas. Entretanto, o que nós vemos ao mesmo tempo são alguns grupos ideológicos clamando para si o direito de dizer: não, peraí, eu estou dando a resposta que é certa, então nós temos uma crise ambiental, e estou dando um exemplo tosco, tá? Mas vou ficar na tosqueira mesmo. Então nós temos uma crise ambiental se avizinhando, e uma boa parte dessa crise ambiental é provocada por gás de animais que são criados na pecuária e que ampliam o efeito estufa. Portanto, a única versão possível de um verdadeiro cristão que é um remanescente fiel no meio dessa crise é se tornar um vegetariano ou um vegano. Quem estiver fora disso não é fiel, não é cristão de verdade. Percebe como é tentador? Eu estou falando aqui dos veganos, mas outros grupos têm mantido o mesmo tipo de discurso. Só é possível ser cristão se você adota uma determinada pauta do tipo identitário. Só é possível permanecer cristão se você adota uma determinada pauta conservadora. Não existe cristianismo fora do conservadorismo. E por aí vai. É a ideia de achar que o meu grupo é o grupo do remanescente fiel. Sempre quem é parecido comigo, sempre quem está à minha imagem e semelhança. E aí nós criamos um evangelho à nossa imagem e semelhança. E esse é o perigo. E esse é o grande risco. É produzirmos um evangelho e uma eclesiologia
a minha imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança. Quando, na verdade, existe um bom espaço para que a gente escute. Eu tenho as minhas convicções a respeito de cada uma dessas pautas. E eu não tenho vergonha de admitir que eu me alinho um pouco mais à centro-direita no que diz respeito a essas pautas. Muito embora isso tenha virado um grande caos e direita e esquerda também já não sirva muito bem para delimitar como que você lida com cada uma dessas crises. Mas eu tenho as minhas convicções a respeito de cada uma dessas pautas e como lidar com elas. Não posso achar que as minhas convicções penúltimas, ou seja, de políticas públicas que são transitórias, que são passageiras, para lidar com cada uma dessas crises, define o que é verdadeira fidelidade ao Evangelho. O que define a verdadeira fidelidade ao Evangelho é ter a percepção de que essas soluções são transitórias e penúltimas. E que quem resolve tudo é a vinda escatológica de Cristo Jesus. Essa é a solução na qual eu deposito a minha esperança. Não o próximo presidente, ou o presidente atual, ou o governador, ou o prefeito, ou a Suprema Corte. Como às vezes se faz parecer em alguns ambientes cristãos. O fato é que nós somos chamados para lidar de verdade com um remanescente fiel. Em outros momentos da história, nós atravessamos crises nas quais a gente teve que lidar com isso. A Reforma Protestante teve que lidar com isso em algum momento. E tentar definir o que era a igreja visível e o que era a igreja invisível de Deus. Nós agora temos a responsabilidade de saber que nem tudo que é igreja, ou que se apresenta, melhor dizendo, nem tudo que se apresenta como igreja é igreja de fato. Agora, nem tudo que está no nosso grupo e que parece igreja é igreja de fato. Mesmo parecendo muito comigo. Porque o objetivo não é parecer comigo. O objetivo é parecer com Cristo Jesus. Por isso, esse conceito ele é extremamente importante, necessário e perigoso. A exemplo do que aconteceu no Apocalipse de São João, e eu concluo com isso. O Apocalipse de João, ele apresenta um jeito de enxergar o mundo que rejeita radicalmente o jeito do Império Romano de enxergar o mundo. E assim ele cria um jeito de ser e de pensar que é uma espécie de remanescente fiel. Por que fiel? Porque aquelas igrejas da Ásia não podem se deixar corromper pela sedução do Império Romano. Nós corremos o sério risco de sermos seduzidos por soluções pretensamente definitivas para as nossas crises, para que tenhamos mais conforto, para que estejamos confortáveis com a nossa mentalidade ou com a nossa conta bancária. Quando, na verdade, somos convidados a permanecermos fiéis a Cristo Jesus e o seu Evangelho, a sermos mais parecidos com Jesus e praticarmos aquilo que ele ensinou. O Apocalipse lida com uma espécie de remanescente fiel. E é, portanto, um conceito necessário. Ele é perigoso quando ele transforma a mim e a você, né? Quando ele nos transforma em arrogantes, que pensamos ser o verdadeiro suprassumo, o remanescente do pacote, a última bolacha. Era isso que eu tinha para dizer hoje, é o meu recado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe, me siga nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.